casa fora, se não houver casa dentro. A primeira e verdadeira casa está em pertencermos a nós mesmos, ao nosso coração. Quantas vezes estamos buscando casa fora? Casa nas pessoas, casa nas situações, casa na nossa casa física e colocando esse conceito de casa em coisas mutáveis. Aquela pessoa, aquela situação, aquela cidade, até mesmo aquela casa física que você chama de sua casa, por algum motivo, em algum momento, pode mudar. E a sensação de ficar buscando pertencer e buscando por uma sensação / conceito de casa fora, no externo, é uma ilusão. Não traz uma estrutura sólida. Por isso é tão importante termos tempo para nós mesmos, para tirarmos momentos em nosso dia, para nos voltarmos ao nosso interior, ao nosso silêncio interior, ao nosso coração e se ouvir e fortalecermos o nosso vínculo conosco mesmos, com a nossa essência divina, com o nosso verdadeiro lar, com o nosso eu superior, com o divino que habita em nós, com o nosso coração. Olá, eu me chamo Rebeca, sejam bem-vindos ao canal Pétala Estelar. Vamos hoje para mais um dos nossos vídeos de ASMR. Começar respirando, acalmando. Como você está? Bem ou melhorando a cada dia, Rebeca? Só tem essas duas opções. É importante a gente lembrar que a frequência da gratidão, da confiança na vida, nos alinha com as frequências mais elevadas, com tudo aquilo também de mais elevado que há para nós. E não necessariamente significa negar. A gente sabe aquilo que pode melhorar e aquilo que talvez não esteja do jeito como a gente gostaria por algum motivo ainda, mas é sempre importante a gente também se lembrar que a frequência da reclamação não vai nos ajudar, só vai, na verdade, atrapalhar. É um aprendizado, mas que quando a gente reconhece o aprendizado que a frequência da reclamação nos traz, a gente passa a compreender que um dos caminhos para a gente se conectar e se alinhar à nossa versão mais elevada é a gente também começar a perceber quando a gente começar a sair da frequência da reclamação e migrar e se alinhar com a frequência da confiança em nós, da confiança na vida. E tudo bem em alguns momentos também, em alguns dias, em algumas situações, a gente se esquecer disso, mas assim que a gente se lembrar, a gente retomar novamente essa frequência da confiança na vida, da confiança de que o universo conspira a nosso favor e de que tudo está para o nosso aprendizado e de que nós somos seres muito amados. E se alinhar novamente com essa frequência de amor, de gratidão, de confiança, de que o melhor já está na nossa vida, já é na nossa vida. Porque na verdade nós já somos, a gente só se esqueceu disso. E à medida que a gente vai tirando essas camadas, tudo aquilo que não é a gente, que a gente aprendeu, achou que era a gente vai voltando a se conectar com tudo aquilo que já é
é a nossa essência, que em si já é comunhão com tudo, com o amor, com a prosperidade, com a felicidade, com o todo. E eu iniciei trazendo esta reflexão por escrito no início do vídeo, que foi uma reflexão que me veio muito forte tempos desse atrás e eu senti de trazer. E esta reflexão, ela me remete, quando eu estava escrevendo ela, me fez lembrar de um sonho que eu tive mais ou menos 2016, 2017, já vai fazer uns 10 anos isso. Mas teve uma vez que eu tive um sonho que eu acordei me lembrando, um sonho muito lúcido. Daqueles sonhos mais fortes que normalmente a gente não esquece. E eu estava numa fase que eu até já contei para vocês aqui em um outro momento, que de transição, de carreira, saindo de um relacionamento, foi uma fase, eu estava iniciando essa questão do autoconhecimento. E nessa etapa, quando eu tive esse sonho, eu ainda estava, isso durou alguns anos, não foi do dia para a noite, e eu ainda estava em todo esse processo. Já tinha saído de algumas coisas, já tinha iniciado outras em minha vida, outros estudos, outras coisas, mas de certa forma eu ainda estava nesse processo. E eu lembro que teve uma noite que eu tive um sonho que eu era uma sala, e nessa sala tinha como se fosse uma janela, e entrava como que um raio de sol, entrava uma luz nessa sala, por essa janela, que iluminava essa sala. E tinha essa sala vazia, e tinha eu nessa sala, e tinha como se fosse um palco, mas não era necessariamente um palco, era um mini palco, digamos assim, sabe? Mas dava aquela sensação de palco, de algo mais elevado. E tinha um outro eu em cima desse palco. Aí eu lembro que eu falava assim, eu tô tão cansada, eu quero voltar para casa. E me dava uma sensação assim, sabe quando você acorda no outro dia quando eu acordei tinha tipo lágrimas assim, sabe quando a gente chora no sonho? Eu lembro que eu falava assim, eu tô tão cansada, eu quero voltar para casa. E aí me dava aquela sensação de saudade. Eu falava, eu tô com muita saudade, eu quero voltar para casa. Uma sensação de como se eu tivesse, sabe, uma família, um outro lugar que eu chamava aquilo de casa, sabe? Que como se fosse a minha casa verdadeira. Outras, sabe? Um outro lugar, uma outra, sabe, uma família diferente, alguma coisa que eu não sabia exatamente, mas no sonho era essa sensação, como se eu tivesse, sabe, esse lugar que eu chamava de casa. E aí eu falava assim, e assim, eu não chorava no sonho, mas assim, eu tinha um pesar, sabe, uma sensação assim de uma saudade, sabe, e eu falava isso. E aí na mesma hora eu ouvia uma voz que, como tinha essa luz que entrava por essa janela, logo a sensação que eu tinha como se fosse um anjo, algo assim. Mas depois eu entendi que era o meu eu superior, que era representado por este eu em cima desse palco. E esse eu em cima desse palco, enquanto tinha esse eu aqui, saudosa e manifestando nessa saudade, essa vontade de voltar para casa, para algo que eu chamava de casa, de lá, esse eu mesmo em cima, esse outro eu em cima do palco, ele estava muito sereno, muito sereno. E não mexia a boca, por isso que me dava a sensação que como se fosse um anjo que falava comigo através dessa luz, porque eu só ouvia a voz. Mas depois eu entendi que essa voz vinha desse meu eu, que estava representando, apareceu personificado com a minha própria imagem, porque estava representando como o meu eu superior. Depois eu entendi, fazendo a interpretação, né, do meu sonho. E estava em cima, não é, de um palco, para manifestar, né, para representar
essa questão de estar mais elevado, né? Então, esse eu meu que estava em cima do palco, eu olhava e era muito sereno. E não falava, não mexia a boca, só me olhava com um olhar de muita serenidade. E, e os lábios assim, sabe quando o rosto está completamente relaxado? Não necessariamente estava sorrindo, mas a expressão era como se tivesse dando um leve sorriso, sabe? Pela harmonia, pela paz que aquele eu meu transmitia, a energia que aquele meu eu transmitia. Então, aquele eu estava totalmente relaxado e apenas olhava para mim com muita serenidade, com amor, com harmonia. E aí essa voz falava, eu ouvia, né, essa voz no sonho, enquanto este eu meu em cima desse palco olhava para mim. A voz dizia: a sua casa está onde está o seu coração. Se volta para o seu coração e você estará sempre em casa. E aí eu fiquei com aquelas palavras e aí falava isso. Eu tô lembrando que já faz muito tempo, mas falava isso. E aí eu lembro que eu sentia que era como para onde você for, você vai se levar. Então, é como que acalma a mente, se volta para o coração, porque aí você saberá que você estará sempre em casa. Você saberá que você sempre se pertence, que você pertence a um todo, independente de onde você esteja, de que experiência a sua alma esteja fazendo. Então era muito essa sensação que me vinha, sabe, quando eu ouvi isso. E é interessante porque eu já tinha ouvido algo parecido de um mestre em um satsang uma vez que eu tinha assistido. Mas parece que é aquela coisa, né? A vida, ela sempre vai lembrar pra gente de várias formas, porque não basta a gente ouvir, não basta a gente saber, ai, me impactou, eu achei legal aquilo, mas depois eu esqueci. Eu não integrei realmente aquele conhecimento e vivenciei realmente aquilo. E aí a vida vem e vai lembrando pra gente de várias formas. E aí neste sonho veio isso e veio com estas palavras, sempre lembrando deste retorno à casa, este retorno ao lar, este retorno ao pertencimento, que é este retorno ao nosso coração. E aí este sonho ele veio para me lembrar isso, sabe? Como que o eu superior, de uma forma humana falando, mas como que se fosse o nosso eu superior lembrando, né? Não basta saber, não basta impactar, é preciso integrar, é preciso sentir, é preciso vivenciar isto para realmente se sentir pertencente à casa, a essa sensação de casa, a essa sensação de lar. E é por isso que é tão importante essas práticas que a gente faz, esse autoconhecimento, essas dinâmicas que a gente faz no nosso dia, essas técnicas de meditação, cada um vai ter a sua, seja dançando, seja se conectando com a natureza, mas esses momentos que a gente tira no dia para se conectar novamente com a gente, porque senão a gente esquece. São muitas distrações, são muitas coisas que acontecem. E se a gente não estiver atento, a gente vai se envolvendo nos enredos, nas histórias, em todas as distrações do mundo externo, do que vai acontecendo na nossa vida. E não é que a gente não vá viver as experiências da nossa vida, mas se a gente vive com essa sensação de separado da gente, dessa nossa essência, dessa nossa harmonia interior, dessa nossa sabedoria interior, a gente vai agindo no impulso, vai agindo pelas emoções, vai falando às vezes por um ego ferido, e tudo bem, às vezes a gente faz isso mesmo, mas quanto mais a gente vai se conectando novamente com essa sensação de casa e voltando a se conectar de novo com a gente, com a nossa essência, buscando esse autoconhecimento, buscando reconhecer que a gente não é os pensamentos, as emoções, mas que tudo isso está para o nosso aprendizado. E a gente consegue lidar melhor com isso tudo quando a gente consegue agir cada vez mais a partir da nossa essência,
da nossa sabedoria maior, que muitas vezes vai ser dizer sim, vai ser dizer não, vai ser colocar limites naquilo que precisa ser colocado limite, vai ser trazer mais gentileza, vai ser abrir o coração, porque às vezes a gente está um pouco ferido e o coração se fechou e a gente reconhece que é preciso abrir o nosso coração novamente. E, enfim, não é? Seja o que for, reconhecer quais lugares, quais pessoas são para mim neste momento, quais lugares, quais pessoas, quais situações, ok, eu devo reconhecer o aprendizado daquilo ali, mas o que não funciona mais para mim no momento, dentro do nível de consciência que tenho, dentro do que quero para minha vida, enfim. Então, a gente vai vivendo tudo isso, não é? Mas a gente vai vivendo tudo isso de uma forma mais presente, mais consciente, quando a gente está em sintonia com esta nossa sensação de lar, de casa. É como eu já pertenço, eu já sou o meu lar, eu já sou a minha casa. E isso se reverbera depois para o externo, né? Através de pessoas que faz a gente se sentir também com essa sensação de casa, de lar, de ambientes. Mas para isso é preciso eu aprender a me pertencer primeiro. Eu aprender a pertencer a este sagrado, a essa essência, a este eu superior, a esta sabedoria maior, a esta verdade maior que habita em mim, de quem eu sou, nesse meu estágio mais profundo, não da minha história, da minha persona, do meu personagem aqui em Gaia, né? Rebeca, filha de fulana, filha de cicrano, trabalhou em tal lugar, formou em tal coisa, fez tal curso, ok, tudo isso faz parte da minha história. E eu honro a minha história, a história do meu personagem aqui. Mas é importante eu reconhecer, porque a gente vai aprendendo muita coisa no meio disso tudo que não é a gente. E a gente vai, às vezes, no piloto automático, seguindo, fazendo aquilo que todo mundo faz, aquilo que nos disseram que é o certo, e muitas vezes nos afastando da gente, da nossa verdadeira essência, que às vezes nos pede um outro caminho, nos pede um outro comportamento, nos diz que a gente merece viver algo diferente em determinada situação, em determinada área da nossa vida, e tá tudo bem. E se a gente não estiver em conexão com este nosso lar, com esta nossa casa, com este nosso interior, com as raízes bem fincadas nessa estrutura mais sólida, tem aquela metáfora, né, da casa construída sobre areia, que qualquer vento vem e destrói. E tem a casa construída sobre a rocha, que vem ventos fortes e não destrói aquela casa. Então, como uma metáfora, é como se a gente estruturar, não é? Essa nossa vida, essa nossa casa, né, em algo sólido, que é quando a gente aprende, em primeiro lugar, a pertencer a nós mesmos, pertencer a esse divino que habita em nós, que habita em cada um. Este sagrado, este inabalável, este eu sou, este nosso eu superior, esta frequência de amor, de felicidade, de prosperidade, de harmonia, que nos preenche por inteiro de plenitude. E quando a gente se afasta disso, vem aquela sensação de escassez, a gente começa a se alinhar com as histórias do que a gente viveu, do que a gente traz na bagagem ancestral, do que nos contaram, do que isso, do que aquilo, e a gente entra no emaranhado, e quando a gente se volta para a nossa essência, para a nossa verdadeira casa, para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira sabedoria, que já está aqui, parece clichê, mas é aquela história, o verdadeiro tesouro, ele já está dentro de você, ele já está em você. A gente só precisa fazer esse caminho de volta para casa, para se alinhar, para se conectar com o nosso coração novamente. Com o nosso coração, no sentido desse nosso eu maior. E a partir disso, a gente vive e faz as nossas experiências com mais consciência e mais presença. E talvez
Alguns de vocês, né, possam até pensar, mas Rebeca, isso já é falado tantas vezes, mas isso precisa ser falado, porque não é tão fácil quanto parece, ou talvez seja. Mas a nossa resistência, a resistência do nosso ego faz às vezes ficar difícil, faz às vezes ficar mais demorado da gente conseguir integrar e vivenciar esse aprendizado. Porque, como eu falei, as distrações são muitas. E muitas vezes a gente se perde nas distrações do externo, nos impulsos, dos sentimentos, das emoções, da história dos personagens aqui nessa experiência em Gaia. E se afasta por um tempo, às vezes, por dias, meses, anos, talvez, do nosso eu maior, da nossa verdade maior, desse lugar que nos traz essa maior plenitude, essa maior consciência, essa maior presença para viver a nossa jornada, em comunhão com aquilo que está alinhado ao nosso caminho, à nossa verdade maior. Então é importante a gente se lembrar, e a gente é lembrado pela vida também diversas vezes, por diversos meios, inclusive esse vídeo aqui, um livro que a gente lê, uma música que a gente ouve, e a gente vai, um sonho que a gente tem, e a vida encontra das infinitas possibilidades para nos lembrar de quem a gente é, do nosso verdadeiro eu, do nosso verdadeiro caminho. E quanto mais atento a gente está a isso, e quanto mais a gente vai se lembrando disso e despertando isso em nós, mais a gente vai se alinhando com este senso de pertencimento, com esta sensação de lar, de verdadeiro lar, de casa, que às vezes, como eu falei no texto, a gente atribui a coisas externas e fica tentando buscar e projetando e colocando expectativas e se frustrando às vezes com pessoas, ambientes, porque não necessariamente é aquilo. Pode também ser pessoas, ambientes. Não é que a gente não possa fazer mudanças. Pode, eu estou sentindo de ir para tal lugar. Vá, porque às vezes tem algo lá para você. Tem algo lá importante que vai despertar algo importante em sua alma. Tem algo lá para você. Então não é que você não possa, não deva, né, ouvir a sua alma, a voz da sua verdade interior e reconhecer os lugares, as pessoas, aquilo que também te traz aquela sensação de lá, de casa, né, para onde você está sendo guiado, para onde você está sendo chamado para ir ou para fazer, né, para ser. Mas, sobretudo, se a gente não tá com esse senso, a estrutura de pertencimento construída sobre a rocha, né, bem fincada em nós, nessa essência divina, né, neste nosso sagrado, nessa nossa verdade maior, nessa nossa essência, a gente muitas vezes vai se perdendo, não é necessariamente se perdendo, porque tudo leva a aprendizados, mas a gente vai trilhando várias coisas, vários caminhos que não são nossos, se frustrando em várias questões, situações que às vezes não teria necessidade se a gente se ouvisse mais, se a gente diariamente, a primeira coisa do dia, buscar algo que nos faça olhar para dentro, seja uma oração, seja uma meditação, já entregar o nosso dia, já chamar a nossa essência, já chamar o nosso eu superior para guiar a nossa vida. E se permitir também, não é? Estar humano e saber que em alguns momentos a gente pode se desconectar disso, mas mais rápido a gente vai se lembrando e vai voltando para este nosso espaço de novo de plenitude. Então, a gente se permitir, se lembrar, a gente se permitir estar conectado, mesmo que a princípio a gente precise buscar por técnicas, ferramentas, das nossas bagagens de ferramentas, que faz a gente ir limpando e purificando tudo aquilo que não é a gente, para a gente ir se encontrando novamente com esta nossa essência maior. Até o momento em que isso já esteja tão integrado em nós que a gente já não precise mais. Eu lembro que isso já foi também trazido em canalizações aqui, esta mensagem. E eu estou também lembrando disso agora. E eu senti de mais uma vez trazer essa mensagem aqui para nós.
E vamos trabalhar então um pouco do nosso chakra básico agora, que o nosso chakra básico, ele é um centro energético, né, que ele fica localizado no períneo, e ele está muito associado a essa questão, né, de ancestralidade, de enraizamento, de estrutura, de base, e desse senso também de pertencimento. E quando a gente equilibra e harmoniza esse nosso chakra, é quando também a gente se alinha a esse nosso se pertencer de uma forma mais profunda, este pertencer à nossa essência, à nossa verdade maior. Então, neste momento, peço para que você feche os olhos se você quiser. A partir da energia de amor incondicional da fonte divina, comandada, que seja realizado um alinhamento, harmonização, limpeza, equilíbrio. O chakra básico de todos aqueles que se conectarem a este conteúdo, a este vídeo, a este momento. Independente de quando você encontre este vídeo e assista a ele. Todas essas pessoas que quiserem este alinhamento. Você aceita saber qual a definição de pertencimento? Da mais alta definição de Deus Pai e Mãe? Se sim, sente esse sim em seu coração. Você aceita saber qual a sensação de pertencer a si mesmo em primeiro lugar? Ao sagrado que habita em você, a sua essência divina, o seu coração, sentindo esta sensação de lar, de pertencimento e vivendo com esta sensação de lar, de pertencimento. Primeiro em você e também externalizando isso e se alinhando a pessoas, ambientes, situações, lugares que te dão também esta sensação de lar, de pertencimento, de estar em casa. Alinhados ao seu coração, à sua verdade maior. Sim, 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 sente esse sim em seu coração e receba também este download. Que você já sabe qual é a sensação de reconhecer que você já é o seu lar. Que você já sabe qual é a sensação de reconhecer a sensação de estar em casa, de se sentir em casa, de estar em conexão, alinhado ao seu coração, a esta sensação de pertencimento, de casa, de lar. Sim? Então sente esse sim em seu coração. Acho que você já sabe qual é a sensação de se conectar ao seu eu superior, ao eu sou, que habita em ti, em seu coração, em seu sagrado. Que isto é a sua sensação de pertencimento, de casa, que te faz lembrar que você pertence, que você está conectado a um todo de amor, a um todo que por si só já é plenitude, harmonia, equilíbrio, felicidade, prosperidade. Sim? Saúde plena,
esse sim, sente esse sim em seu coração. Estou visualizando o chakra básico no coração. Avermelhada é a forma que se apresenta para mim, para que eu entenda que foi feito essa limpeza, este equilíbrio, esta harmonização no chakra básico, no meu e no de cada um de vocês. Agora eu estou vendo o chakra cardíaco. Então, recomendado a partir da energia de amor incondicional da fonte divina. Seja feita a limpeza energética, trazendo equilíbrio, harmonização, abertura para o chakra cardíaco. Meu e de cada uma das pessoas que irão se conectar a este vídeo. Se você quer receber este alinhamento, diga sim em seu coração e receba este alinhamento. Também no seu chakra cardíaco, que te traz também, quando alinhado, esta sensação de pertencer, de estar em casa, de que você já é a sua casa, que a sua casa está onde está o seu coração, aberto, desbloqueado, harmonizado, aquecendo você como uma forma de dizer, te dando essa sensação de aconchego, de lar, de amor, de pertencimento. Esse chakra agora se apresenta bem verde para mim, representando para que eu possa entender que foi feita esta harmonia. Então foi feita esta limpeza de tudo que cada um está pronto neste momento, até onde cada um consegue ir neste momento desta limpeza. Tudo com muita harmonia e equilíbrio, a partir da frequência de amor maior da fonte divina. E para o nosso bem maior, alinhado ao bom reino. Eu quero agradecer a sua presença. Eu quero agradecer a presença de todos os seres de luz a nos auxiliar neste momento. Quero agradecer a minha egrégora espiritual, a egrégora espiritual de cada um de vocês, todos aqueles seres de luz a nos auxiliar. Gratidão.
Gratidão à energia do instrumento, do chocalho.